Então, vamos meditar. Livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 1, em nome de Jesus, para a nossa meditação. Vamos meditar aí o segundo livro de Samuel, capítulo 1. A partir do versículo 1, eu acho que fica bem melhor de nós entendermos com clareza todo o contexto. E sucedeu o quê? Da morte de Saul, voltando Davi, da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te que dízimo. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança. E eis que os carros e a cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me, e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e disse: chega, e lança-te sobre ele. E ele o feriu e o morreu. Pois Davi lhe dissera: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Jasher. A ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido como caíram os poderosos. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora
ungido com óleo. Oh, glória! Ultimamente, tenho parado para observar as características de Davi e perceber por que este homem é segundo o coração de Deus. E hoje, a mensagem de hoje que eu quero trazer é que o comportamento de um líder se vê na prática. O comportamento de um líder se vê na prática. Davi, um moço que era o menor da sua casa, era o mais novo da sua casa, que não tinha projeções em termos de exército, de reinado, de posteridade familiar por conta de não ser o primogênito, estava nesse exato momento a liderar homens de guerra e a passar por um período enorme de perseguição, visto que Davi foi ungido e 15 anos depois é que ele ascendeu, é que ele chegou até o reinado o qual tinha sido ungido. E em nenhum momento Davi usou o óleo da unção sobre sua cabeça como desculpa contra o ungido do Senhor. Em nenhum momento ele usou como desculpa para sanar o seu problema. Davi era um homem de uma integridade fora do normal. Eu parei a me perguntar esses últimos dias: que ser humano seria tão perseguido de morte? Que ser humano seria tão caçado como Davi foi, que não teria revidado, que não teria estendido a espada, que não tivesse sanado esse problema, tendo as condições, tendo as possibilidades, tendo os meios? Porque em todos os encontros que Davi teve com Saul e as possibilidades que ele teve de tirar a vida de Saul, ele mesmo assumiu: Deus me colocou, te colocou em minhas mãos e eu não quis tocar no ungido do Senhor. Qualquer ser humano sensato teria friamente acabado com aquela perseguição, porque aquele homem queria matá-lo. Saul literalmente queria o fim da vida de Davi. Saul queria eliminar Davi da face da terra. Essa era a vontade de Saul. O ódio de Saul foi tão grande, que trouxe morte a profetas e familiares, a cidades, a pessoas que estavam próximas de Davi, sofreram nas garras de Saul por conta do seu ódio contra Davi. E por este motivo eu digo: qualquer ser humano sensato teria estendido a espada sobre Saul e teria eliminado o problema. Mas todas as três possibilidades, pelo menos as observadas a partir da palavra de Deus, que Davi teve claramente de derrotar, de aniquilar Saul, Davi não o fez. E o que é interessante é que quando você para observar tudo isso, Davi, na verdade, estava ensinando a todo o seu exército e ao exército de Israel o que era realmente ser leal. Davi estava ensinando aos seus e a todo o exército de Israel o que era ser verdadeiramente leal. Principalmente sendo leal a um homem que queria a sua morte.
E em todas as vezes, Davi pontuou claramente. Tá aqui a orla da sua capa. Eu poderia ter ele matado. Tá aqui. Eu só tirei um pedacinho dela, só para você ver que eu tive aí. Teve outra possibilidade. E mais uma vez ele disse. E numa terceira possibilidade, ele pegou a lança que estava ao lado de Saul. Levou e depois chamou a atenção de todo o exército. E ainda disse mais: a você, guarda mais próximo do rei. A você é a culpa. Se ele tivesse morrido, a culpa era sua. Você é um infiel. Você não guardou o seu senhor, não guardou o seu rei. Então, naquele exato momento, ele estava justamente não apenas mostrando a sua lealdade, mas ensinando na prática o que era ser leal. E não é algo fácil, não é algo simples. Mas claro que isso só foi possível por tamanha clareza que Davi tinha acerca daquilo que o Senhor tinha sobre sua vida. Davi tinha plena consciência dos costumes, das práticas, dos ritos que existiam em Israel acerca do Senhor. Davi sabia o que era o respeito e a honra de receber o profeta Samuel em sua casa e ser ungido por ele. E mais, Davi viu seus irmãos em pé esperando ele chegar, porque só comeram quando ele chegou. Então aquilo ali estava muito vivo na cabeça de Davi, aquilo ali estava muito presente. E era justamente essa clareza que fazia com que Davi não tomasse medidas a seu próprio gosto, a sua própria vontade. E eu tenho absoluta certeza que Davi, em vários momentos, possa ter pensado em sanar o problema. Mas a consciência de Davi em relação a quem lhe chamou era tamanha que sobrepunha aquilo que ele pensava. Que é justamente o que acontece com aquelas pessoas que se entregam a Jesus, aprendem a Bíblia Sagrada e a praticam no dia a dia. Muitas vezes vêm sentimentos, muitas vezes vêm pensamentos de desvio. Mas o que nos vem à cabeça é, opa, a palavra de Deus. Opa, o Senhor. Opa, eu não posso fazer isso porque eu tenho que honrar o meu Deus. Então, quando nós temos o propósito muito fixado, muito claro na nossa mente, fica muito mais fácil de nós tomarmos as posições necessárias em momentos de adversidade. Porque tem muitas pessoas que usam qualquer tipo de desculpa para pecar. E não existe desculpa para pecar. Não existe desculpa para pecar. Não existe desculpa para pecar. Devemos estar plenamente conscientes de que o nosso pecado nos faz inimigos de Deus. Devemos estar plenamente conscientes de que pecar nos afasta do Deus Todo-Poderoso, de que entristece o Espírito Santo e ele pode sair da nossa vida. E se o Espírito Santo sair da nossa vida, ai de nós. Com quem teremos que conviver? Com quem teremos que conviver? Então, quando nós olhamos para a trajetória de Davi, as possibilidades que Davi teve de solucionar o seu problema, eliminando a Saul, nós vemos
um jovem que honrou o seu chamado, que honrou o seu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e de que honrou também o seu ungido. Davi não precisou passar por cima de Saul para poder ser rei. Mas ao mesmo tempo, Davi utilizou-se da grande perseguição para instruir todo o exército de Israel o que era ser leal. E é impressionante as lições, é impressionante o estilo de ensino que Davi trouxe ao exército. É impressionante você parar para observar o que Davi fez em toda a sua trajetória. Além de ser um homem de guerra, além de ser um homem muito corajoso, além de ser um homem que todos viam a mão do Senhor sobre a sua vida, ainda era um homem extremamente leal, um homem que prezava a amizade, um homem que prezava pelo seu povo, um patriota. As características de Davi, elas são impressionantes. Impressionantes. E sinceramente, observando tudo, não teria em Israel alguém com as características de Davi. Não teria em Israel alguém com os sentimentos, alguém com a coragem, alguém com o desprendimento de Davi. Não teria. Eu não acredito que teria alguém em Israel com tamanha capacidade. Não teria. Por isso Deus foi lá e mandou Samuel ungir a Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por mais que Davi foi um ser humano, né, e era um ser humano, e podia falhar, assim como a palavra mostra que ele falhou, Davi nos traz grandes lições. Veja que até depois de morto, Saul é honrado por Davi. O jovem amalequita que chega com a notícia de que Saul havia morrido, se declara o assassino do ungido. E Davi diz: como é que pode você dizer aqui diante de nós que matou o ungido do Senhor? E aí mandou-lhe eliminar a vida, porque a sua própria boca o acusava de assassino. É impressionante o tamanho da honra de Davi com relação ao seu povo. Porque em qualquer outro caso, qualquer outra pessoa teria dito: graças a Deus que esse meu perseguidor aí morreu. Graças a Deus que esse traste que está me perseguindo há tanto tempo morreu. Mas Davi não fez isso. E não só não fez, como rasgou as suas vestes, pranteou pela sua morte e ainda honrou a sua morte com relação àquele que lhe matara. E não para por aí. As honrarias que Davi fez com aqueles que fizeram algo contra Saul. Não para por aí. Pegaram o corpo de Saul e penduraram os filisteus. E alguns de Israel viram aquilo e foram lá, buscaram o corpo de Saul e enterraram o corpo do rei. E quando Davi assume o trono em Hebrom, que foi a segunda unção de Davi, né? Davi foi ungido lá em Belém, depois foi ungido em Hebrom como rei de Israel, de uma parte de Israel, e posterior a isso foi
em Jerusalém, e aí, nesse momento, foi sobre todo o território e sobre todas as tribos de Israel. Mas quando ele vai, se torna rei em Hebrom, Davi abençoa aqueles que tomaram a posição, tomaram a medida correta de honrar a morte do rei. E olhando bem este âmbito do que Davi fez, nós percebemos que este feito de Davi também traria instrução para o seu exército e para o seu povo. A honra que se dá a outrem se espelha para aqueles que estão ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor vão dizer: se ele faz isso pelos outros, isso é muito honrado, eu também quero isso para a minha vida. Por isso eu vou ser leal a essa pessoa, porque essa pessoa é impressionante, porque essa pessoa honra, ainda que tivesse em perseguição, ainda que tivesse sendo caçado por Saul, ele honrou Saul em todos os momentos da sua vida. E isso era um pleno exemplo na prática de um homem de guerra. Ele não ia ir de contra o ungido do Senhor, e não foi. E ele sabia o que era honrar. Davi sabia o que era honrar. Eu acredito que essa hora de honrar veio aquelas lembranças. Todo mundo estava lá em pé na minha casa, me esperando, e eu cheguei e fui ungido. Que honra! Eu passei na frente de todos os meus irmãos, não porque eu quis, mas porque o Senhor quis. O Senhor que me viu lá nos campos, cuidando das ovelhas da família, e que me trouxe a ungir. Foi o mesmo Senhor que prometeu e que iria cumprir aquilo que ele prometeu. E eu não vou me intrometer no que vou ter que passar pelo caminho. Eu só vou cumprir a minha parte. Eu só vou ter que cumprir a minha parte. E essa grande lição, agora para finalizar, ela é muito importante para nós. Cumprir a minha parte. Pouco importa o que vão fazer, pouco importa o que vão dizer, pouco importa o que vão achar. A única coisa que eu preciso entender é que eu preciso cumprir a minha parte. Eu preciso cumprir a minha parte. É a mesma coisa. Eu preciso, no 459, estar aqui orando, ministrando a palavra. Ah, não vai dar ninguém. Eu preciso cumprir a minha parte. É a minha parte que eu tenho que cumprir. Se vão ter pessoas do outro lado interagindo, se vão ter pessoas do outro lado ouvindo a mensagem, isso eu não posso controlar e eu não posso estar criando expectativas com relação a isso. Seria muito bom que tivesse 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 pessoas ouvindo agora a mensagem da palavra de Deus, mas isso não está sobre o meu controle. O que eu preciso entender é fazer a minha parte. É justamente o que Davi compreendeu e fez em sua vida. Ele cumpriu a sua parte. E não ultrapassou os seus limites e não fez nada fora daquilo que o Senhor havia lhe ordenado. E uma das lições que fica, além de fazer a minha parte, para concluir, ainda tem outra. Tudo o que Davi ia fazer, Davi consultava ao Senhor. E aí essas são coisas que muitas vezes permeiam nas nossas mentes, né? Que tempo o Senhor levava para responder Davi? Como o Senhor respondia Davi? Eu, particularmente, já passei 3 meses
clamando ao Senhor por uma resposta de algo, e ele me respondeu 3 meses depois. E aí eu lendo a palavra, vendo que Davi consultava e Deus respondia, só que ali você não tem noção de tempo. Mas o que é interessante é que em todas as vezes que Deus foi consultado, Deus deu a direção certa. Que nós possamos tomar essa lição de Davi, e que em tudo o que formos fazer, possamos consultar ao Senhor, porque Ele sabe do futuro e Ele sabe o que vai acontecer. Então, é bom perguntar a quem sabe. Você não vai perguntar a quem acha, você vai perguntar a quem sabe. Então, é muito bom consultar o Senhor sobre aquilo que você vai fazer, sobre aquilo que você está pensando. Consulte ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero encerrar com uma canção que eu sempre estou cantando aqui ultimamente. Revendo Shalom Aleichem. Desejo paz a você. A você que está aqui no Instagram, a você que está aqui no YouTube. Desejo paz a você. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a sua vida e lembre-se sempre, cumpra a sua parte. Glória a Deus. E nunca esqueça também, sempre consulte ao Senhor. Glória ao nome de Jesus.